Queridos, nós, como igreja, como ministério, nós só podemos te oferecer Jesus. Eu só posso compartilhar com você, eu só posso entregar a você. A única coisa que faz sentido é eu revelar, falar a respeito de Jesus. Então, o foco de quem está ouvindo deve ser exclusivamente Jesus. O meu foco aqui, enquanto a pessoa que está ministrando hoje à noite, é falar de Jesus. Não falar de doença, não falar de milagre, não falar de problema, não falar de nada. Jesus. Só Jesus. Deixa eu ler um texto para você, para justificar um pouco por que eu estou dizendo isso. Existe um texto que está ali em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17. E olha o que o texto diz. Está falando a respeito de Jesus, ok? O título, inclusive, que tem nesses versículos é a supremacia de Cristo. E o texto diz assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito, aquele que vem antes de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Em Jesus tudo é criado. Seu foco na cura, e esqueço de focar em Jesus, eu não percebo que se eu olhar para Jesus, nele a cura é criada. Se eu quero focar no milagre, eu esqueço de olhar para Jesus, eu muitas vezes não acesso o milagre, porque eu estou esquecendo que tudo é criado por Ele. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E aqui já tem uma lição. Por que eu quero tanto algo? Por que eu quero tanto um milagre? Por que eu quero tanto uma libertação? Por que eu quero tanto a saúde no meu físico? Está nele a resposta. Nele tudo é criado, mas é criado por Ele e para Ele. Então, se eu posso te dar mais uma dica, Deus, eu gostaria de estar 100% pleno fisicamente. Deus, eu gostaria de estar 100% bem emocionalmente. Deus, eu gostaria de ter esta área da minha vida que tem sido um embate, uma luta e que precisa de um milagre. Eu gostaria de ter uma vitória nessa área para te servir melhor. Porque é tudo criado por Ele e para Ele. Se eu quero as coisas para simplesmente o meu usufruto, eu perco o propósito. Mas se eu entendo que tudo está nele, tudo aquilo que eu preciso está em Jesus, e se Ele materializa isso na minha vida, isso vai ser usado para Ele, pronto. Aí existe sentido, aí está concordando com a palavra, a minha motivação. O texto continua ali, acho que foi o versículo 16 que eu parei. Aí o 17 diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo é sustentado por Jesus. Tudo subsiste em Jesus. Sem Jesus, tudo sai do eixo. Mas em Jesus, tudo subsiste. Conseguiu entender um pouquinho melhor por que eu estou dizendo? Esqueça um pouco as outras coisas e vamos focar em Jesus. Só Jesus. Porque seja lá o que você estiver pensando, necessitando, imaginando, está nele. Ele cria. É Ele. E é na vida dele, é com a participação dele, é com ele, estarmos mergulhados nele, que tudo na nossa vida está estruturado, está fundamentado, subsiste. Então, por isso, queridos, vamos fazer um acordo nesse momento, se entendemos isso, vamos colocar Jesus no centro e no trono deste nosso culto.
Nada mais. Nada mais tem valor. Só Jesus. Se desejarmos algo diferente do que Jesus, nós sairemos deste lugar frustrados. Se como igreja nós oferecemos algo diferente de Jesus, nós estaremos iludindo você. Então, se você concorda comigo, nós temos um acordo e Jesus é o centro da nossa reunião. Amém? Com base nisso, com base nesse entendimento, eu gostaria de ler com vocês e sermos juntos inspirados com uma história bíblica, para depois orar. Depois nós juntos vamos orar e deixar Jesus fazer o que Ele sabe fazer. Né? Queria convidar você para ler comigo uma história que está lá no livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos ler vários versículos. Se você não fez a sua devocional hoje ainda, você vai fazer agora. Nós vamos ler uma história. São 12 versículos, mas é uma história muito gostosa, muito preciosa e que a gente pode tirar alguns ensinamentos bem valiosos para a nossa vida. O texto diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que era ali colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho ouro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo e andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceram que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos então ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu atrás deles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Até aqui. Queridos, vamos entender um pouquinho alguns valores inseridos nesse contexto, nessa história aqui. Em primeiro lugar, queria chamar a sua atenção que essa história, ela revela, ela demonstra uma cultura de necessidade. Uma cultura de uma pessoa que se sente uma vítima e ela é uma necessitada do apoio e da ajuda das outras pessoas. Nós encontramos nessa história um homem que nasceu com uma limitação física. O texto diz que ele é aleijado, outro texto diz que ele é paralítico. E as pessoas ensinaram, a sua família ensinou, que por causa disso, por causa dessa limitação física, ele teria que viver uma vida dependendo do socorro de outras pessoas. Como eles ensinaram isso? Nós vamos te levar diariamente para você se assentar na porta do templo chamada Formosa. Lá existem pessoas que passam constantemente, são pessoas que estão indo para a sinagoga, portanto são pessoas que têm um bom coração. E essas pessoas, elas vão se sensibilizar da sua necessidade e elas vão te ajudar. Elas vão dar esmolas para você. E essa esmola vai ser então o seu meio de sobreviver. A sua subsistência será por meio de esmolas. Isso faz sentido. Naquela época, naquele tempo, uma pessoa aleijada não poderia trabalhar, não poderia produzir, no contexto histórico ali. E o que fazer? Vamos colocar ele para sentar ali e pedir esmolas. Mas
sem perceber, eles criaram na mente daquela pessoa, daquele homem, uma cultura. Eu sou e sempre serei um necessitado. Sempre vou precisar do socorro das pessoas. Sempre vou olhar inconscientemente, mas eu sempre vou olhar para as pessoas como fonte de recurso para a minha sobrevivência. Sempre que eu me aproximar de alguém, ou melhor, sempre que alguém se aproximar de mim, eu estou vendo nela moedas. Eu estou vendo nela dinheiro. Eu estou vendo nela algum recurso material para me ajudar a sobreviver. O meu relacionamento com as pessoas, ele é estritamente com o objetivo de sensibilizar a pessoa da minha limitação para que ela me ajude, ela me socorra. Cultura de necessidade. Cultura de alguém que se enxerga como vítima e enxerga os outros como fonte de socorro para ela mesma. Percebe isso? Quando Pedro chama aquele homem e diz, olha para a gente, ele olha, mas ele não percebe que aqueles homens poderiam ter algo diferente do que recursos materiais. O texto diz, se a gente olhar, depois a gente vê isso, mas o texto diz que ele olha para Pedro e para João, discípulos de Jesus, esperando receber algo. E aí eles falam, nós não temos prata nem ouro. Né? Mas a expectativa daquele homem era receber. Por quê? Porque ele enxergava no relacionamento que ele tivesse com qualquer pessoa, que este relacionamento serviria única e exclusivamente para socorro. E aí, se a gente, agora pausando um pouquinho, que triste mentalidade. Que mentalidade pequena. Quando nós nos relacionamos com as outras pessoas sempre querendo tirar algo delas. Que triste esse pensamento, essa cultura, que eu sempre me enxergo como alguém que não vai dar, só vai receber. Que triste é ter uma vida onde eu não vejo em mim um potencial de fazer algo, pelo contrário, eu vejo sempre nas pessoas a chance de ter um socorro. Que relacionamento frágil então existe se a base é tão egoísta? Como o relacionamento deste homem, a cultura que ele foi ensinado a ter, era ter um relacionamento sempre esperando tirar, receber algo de alguém, você já pensou quão duradouro eram os relacionamentos dele? Você gosta de andar com alguém constantemente, conviver com alguém que está sempre te pedindo algo? Sempre querendo tirar algo de você? A tendência é que as outras pessoas se afastem. Não se estabeleça um vínculo, não se estabeleça um relacionamento. Então, não era simplesmente a questão da limitação física que gerava sofrimento a esse homem, mas também a cultura que foi transmitida, foi ensinada, nem foi intencionalmente, mas foi gerada uma cultura de necessidade. Eu preciso, e eu enxergo que os meus recursos, a minha sobrevivência está na vida das outras pessoas. E quando elas se aproximarem de mim, eu vou tentar tirar isso delas. Por outro lado, esse texto também nos revela a cultura do reino. Esse texto nos mostra, por outro lado, a história de dois homens, Pedro e João, discípulos de Jesus. Nós sabemos, mas se você talvez não conheça tão profundamente a história, nós estamos aqui numa narrativa, em um momento onde Jesus já tinha caminhado na terra, já tinha treinado líderes, discípulos, apóstolos. Esses dois homens, Pedro e João, faziam parte desse grupo de pessoas que caminharam com Jesus por 3 anos. Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha ressurreto, Jesus já tinha subido aos céus. E agora estava uma fase da igreja
depois da presença de Jesus e depois os ensinamentos terem sido transmitidos às pessoas. E agora esses ensinamentos transmitidos às pessoas é revelado aqui através da vida de Pedro e João. Eles já tinham conhecido e caminhado com Jesus e isso provocou uma mudança na mente deles. Enquanto o paralítico pensava sempre em receber algo material, uma esmola, para que a sua necessidade fosse socorrida, os discípulos já tinham aprendido que quando se tem Jesus, já não se tem mais necessidade. Aquele homem, pela cultura que ele tinha, ele se enxergava como necessitado e enxergava os outros como fonte de renda. Mas Pedro e João, eles já tinham convivido com Jesus, a ponto de saber que não importa aquilo que você tem materialmente falando, mas se você tem Jesus, você não tem necessidade. Você não tem necessidade. É interessante que isso começa a ser revelado, e se você percebe ali, por exemplo, no versículo 4, esse texto diz que antes de eles falarem com aquele homem, Pedro e João olham bem para ele. Olha só o que o texto diz. Pedro e João olharam bem para ele. Olharam bem para ele. Não simplesmente olharam para o homem. Eles pararam e focaram no homem. Olharam bem para aquele homem. O que isso está querendo dizer? Que quando eles olharam, eles fizeram uma avaliação. Eles refletiram. Eles observaram. Eles contemplaram aquele cenário para ter uma decisão. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? O que esse homem precisa? O que de fato nós podemos fazer para que haja uma mudança efetiva na vida desse homem? A gente lida com questões sociais, com pessoas em situação de vulnerabilidade, e você sabe que esmola é enxugar gelo. Sabe disso, não sabe? Quando você dá uma esmola, não é errado. Mas você está enxugando gelo. Hoje você atende uma necessidade, mas amanhã ela está ali de novo. Mas Pedro e João, eles entenderam, nós precisamos fazer algo, ao olhar bem para aquele homem, precisamos fazer algo que não simplesmente atenda a fome momentânea dele, mas precisamos fazer algo que transforme a vida dele, definitivamente. Mentalidade do reino. A mentalidade do reino, ela não visa, ela não pensa, ela não deseja estabelecer um socorro daquele momento que amanhã já não existe mais. O problema permanece. Podemos até fazer, podemos até entregar uma cesta básica, podemos até fazer algumas coisas assim, mas este não é o propósito. O propósito é o que nós podemos dar que de fato vai transformar definitivamente a vida das pessoas. Cultura do reino. Como se pensa no reino. E eles então pensam, o que vai mudar a vida deste homem não será ouro ou prata, mas sim, Jesus é o maior valor que ele pode receber e é aquilo que nós podemos dar. É Jesus que nós podemos dar e é Jesus que vai mudar a vida dele. E aí o meu terceiro e último ponto, para reafirmar e focar nisso, é só Jesus. Queridos, é só Jesus. Pense novamente na história. Aquele homem está ali, pede esmolas. Eles dizem, ei, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levante, ande. O homem levanta. É Jesus. Ele de um salto levanta, os pés, os tornozelos são firmados, ele começa a dançar, ele começa a louvar, ele entra no pátio do templo e as pessoas reconhecem que ele era aquele que estava ali antes pedindo esmola. E por que esse milagre aconteceu? Porque alguém deu um chá para ele, porque alguém receitou um bom remédio para ele, porque alguém teve um entendimento de uma super fisioterapia que agora trouxe cura para ele? Não, porque alguém falou o nome de Jesus para ele. É só Jesus. Queridos, enquanto ele tinha a expectativa de receber algo de alguém,
um dinheiro, uma receita, uma comida. Enquanto a vida dele era baseada na expectativa de receber algo de alguém, a vida dele não mudou. Mas o dia que ele recebeu o encontro com o nome de Cristo Jesus, instantaneamente, a limitação dele foi embora, uma limitação de nascença. Agora é interessante, queridos, que a tendência humana é não reconhecer que é Jesus, e que é só Jesus. Nessa história mesmo nós vemos isso. As pessoas têm dificuldade de reconhecer que o poder do nome de Jesus é exclusivamente suficiente para mudar radicalmente as nossas vidas. Por mais que tenha sido pelo nome de Jesus que aquele homem tenha sido curado, conforme o versículo 6, tem como colocar de novo o versículo 6? Olha lá, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Como ele andou? Em nome de Jesus Cristo. Claramente, o que foi liberado ali, o poder foi liberado através do nome de Jesus Cristo, um Nazareno. Mas mesmo assim, mesmo isso estando claro, as pessoas correram atrás de Pedro e João achando que eles tinham poder neles mesmos. Nós vemos isso na história. As pessoas veem o ex-aleijado pulando, saltando, começam a ir atrás dele, ele agarra Pedro e João, e o texto diz que as pessoas vão correndo atrás dos dois até o pórtico de Salomão. Dá a entender quase que os três saíram meio que correndo, porque a multidão estava vindo atrás. E aí Pedro gente, o que vocês estão fazendo? Israelitas, vocês estão surpresos com isso? Vocês estão achando que em nós existe poder? E aí Pedro chama a atenção, não é só Jesus. É só Jesus. Queridos, daqui a pouco nós vamos orar. Nós temos uma equipe, camiseta cinza e vermelha. Se você olhar para essas pessoas imaginando, eles têm unção, eles têm poder, eles são ungidos de Deus, e por isso quando eles orarem por mim, aí eu vou ser curado. Pronto, você está fazendo igual a israelita. O que esses amados irmãos têm? Eles podem declarar o nome de Jesus. Assim como Pedro e João liberaram o nome de Jesus. Não foi uma oração complicada, nem longa, nem extensa e nem cheia de explicações. Eles simplesmente disseram, eu não tenho mais nada para te dar, eu só tenho uma coisa, em nome de Jesus, ande. E é só isso que a gente vai fazer hoje, queridos. Lembra que eu falei lá no começo? O centro deste culto é Jesus. Não existe em mim, não existe em nenhuma pessoa aqui capacidade alguma. Mas existe sim em nós, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele nos confere o privilégio, podemos dizer, a autoridade de anunciar esse nome. E quando esse nome é anunciado, todo o joelho se dobra. Toda ação das trevas tem que se prostrar, tem que se sujeitar ao nome de Jesus. Basta. Chega de ficarmos pensando em tantas outras soluções, esperando tantas dicas, tantas sugestões, tantas informações. Faça isso, faça aquilo, faça desse jeito. Vá 7 quartas-feiras, faz uma corrente, sobe a escada de joelho, faz aquilo e compra a rosa ungida. Queridos, bobagem, mentira. Somente o nome de Jesus, somente a pessoa de Jesus. Foi Jesus que foi para aquela cruz, Ele se entregou, Ele fez uma obra perfeita, e essa obra perfeita ela é válida hoje na minha vida e na sua vida, porque Ele derramou o sangue dEle lá, pagando toda a dívida. Não é mais justo que seja cobrado de você, porque Ele sofreu naquela cruz, não é justo que você continue sofrendo.
por causa da obra dele lá na cruz, é que hoje nós anunciamos que você tem direito, está disponível a você o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma, a saúde do seu corpo, a saúde das suas emoções, porque Ele fez, porque Jesus fez, não porque você faça algo, não porque você dê os passinhos corretos, não, simplesmente porque você aceita: Jesus, eu recebo o Senhor e a sua obra na minha vida, isso eu entendo que é suficiente. Aquele aleijado, ele não ficou ali pedindo para, me perdoe por isso, me perdoe por aquilo, eu quero corrigir as minhas coisas, as minhas falhas, para que depois eu seja abençoado. Não aconteceu nada disso. Simplesmente ele recebeu o nome de Jesus sobre a vida dele como suficiente para que ele fosse colocado em pé. E aquela limitação de nascença foi embora. Para concluir, eu quero chamar a sua atenção para que, do ponto de vista humano, não existia solução para aquele homem. Aleijado de nascença, não tinha como, não tinha solução. O que fosse possível já tinha sido tentado, não tinha como ele voltar a andar do ponto de vista natural e humano. Mas quando o nome de Jesus foi colocado no centro, como exclusiva fonte de poder, aí sim o impossível aconteceu. Eu não sei o diagnóstico que de repente existe na sua vida, no seu físico, ou de alguém que você esteja representando aqui. Talvez já foi dito, não tem jeito, não é possível. Talvez já foi até estabelecido um tempo de vida. Tem mais tantos meses, tem mais tantas semanas. Do ponto de vista humano não tem solução. Mas nós não estamos aqui para levantar hipóteses humanas. Nós estamos aqui para dizer o nome de Jesus. Exclusivo, único. O único que tem poder e quer mudar a história de cada um de nós. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminho.